Fala pessoal, mais uma vez pelo Rafcast. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, que é a doutora Michele. A doutora Michele, ela é psicóloga clínica e ela disponibilizou gentilmente a sua agenda para falar conosco não só de um assunto importante, mas também iniciaremos aí dentro das próximas semanas alguns assuntos importantíssimos que as pessoas nem sequer imaginam a real importância que tem que ser dada a cada um desses itens que falaremos. Mas hoje, gentilmente, falaremos exatamente sobre a parte do que? Saúde mental e um pouquinho de ansiedade. Então, só para agradecer aqui a doutora Michele. Doutora, agradeço demais por ter compartilhado aí conosco não só o seu tempo e principalmente o conhecimento, para que de uma maneira ou de outra a gente também leve aí essa informação que é importantíssima para o pessoal que desconhece. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, porque primeiro a oportunidade de estar aqui, pelo convite e pela importância do tema, né? Saúde mental, ansiedade, a gente descobrir várias coisas aí que podem estar na nossa vida e a gente nem sabe o que é. Isso mesmo, maravilha, nossa. E inclusive o pessoal que, né, vai de uma maneira ou de outra aí ter o conhecimento, nos bastidores a gente conversando aí, as pessoas às vezes nem sabem que tem, né, um problema, acho que é uma coisa pontual e quando vai ver não, é um problema assim sério e que se você demora para diagnosticar, pode se tornar um problema ainda maior. Então hoje, por exemplo, nós vamos, eu até uma pergunta que eu acabei deixando aqui para a gente começar a questão do tema da saúde mental. Qual que é a importância hoje de se cuidar da saúde mental? Que as pessoas, às vezes elas falam, eu estou cansada mentalmente, eu estou cansada e fica protelando as coisas. Mas não, às vezes a pessoa está chegando num ponto que ela não dá a devida atenção. E nós estamos falando aí que a doutora tem mais de 20 anos, né, de experiência, já se deparou com inúmeras situações e creio ainda que venha se deparar com outras também, porque o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Cada hora, de uma maneira ou de outra, aparece alguma particularidade, enfim. Mas qual que é a importância mesmo das pessoas darem a real atenção à saúde mental, doutora? Você mesmo respondeu, né? Estou cansado mentalmente. Olha aí. O que isso significa? Você nem sabe o que está acontecendo. Cansado do quê? Né? Qual a importância de você descobrir aquilo que você precisa, de se conhecer, de ter saúde mental que também impacta na saúde física? Saúde mental hoje em dia faz parte da nossa vida. Hoje, graças ao bom Deus, é estudado, diagnosticado, tem tratamento e a gente percebe que muito mais, principalmente pós-pandemia, as pessoas procuram tratamento em saúde mental, porque a pandemia foi um boom aí para se descobrir, entrar em contato consigo mesmo e perceber que você precisa de ajuda. E não é só quem tem algo, todo mundo. Saúde mental que movimenta nosso corpo. Então, estando bem a saúde mental, dificilmente você vai ficar doente. Sim, porque você, de uma maneira, imagina, né? Olha só, eu acabei respondendo até mesmo sem conhecimento, né? Pelo fato de simplesmente a gente agir de Eu uma te forma pergunto, você está natural. cansado do quê? Geralmente, pegando até um exemplo, né? Hoje, porque hoje a gente sabe que o nosso dia a dia não é fácil, né? A correria do dia a dia. Quem me acompanha aí sabe muito bem que eu tenho hoje, que é uma empresa que a gente trabalha com a parte hoje de carros, que é do grupo RAF Motors. Então, lidar com a parte hoje de compra e venda de veículo não é fácil. Lidar com o ser humano, E né? o principal, que é o ser humano. Por quê? Porque cada um tem a sua forma de agir. Que é a sua personalidade. Exato. Então imagina, eu, no meu caso, por exemplo, eu tenho que ser uma pessoa muito flexível, neutra, para que eu consiga, por exemplo, atender a necessidade de alguém que é mais tranquilo, em termos de exigência, como também pessoas que são muito exigentes e de uma maneira ou de outra a gente tem que achar esse equilíbrio para as partes. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu vendo os carros que não são do grupo. Eu vendo os carros que são de clientes. E o cliente, hoje o meu cliente, por exemplo, ele é um cliente que ele é exigente porque ele quer vender o veículo dele pelo melhor valor de mercado, porque ele sabe o veículo que ele tem. E eu principalmente, porque antes de eu, por exemplo, ir ao ponto de vender o veículo,
eu já analisei, sei exatamente o que eu tenho em mãos e, consequentemente, eu me deparo com algumas situações. Um exemplo, hoje um veículo, que né, eu tô com um veículo que é um veículo de 400 mil reais, a pessoa nem sequer ela viu o veículo e ela já falou, eu pago 350. Ela quer dar o valor. Então, só que imagina, agora eu tenho que pegar essa informação, essa pessoa, absorver, fazer o equilíbrio e passar a proposta para quem? Para o proprietário do Agora veículo. imagina se você se estressa e fala, você tá doido. Então, né? só que essa é a nossa vontade. Só que para isso que a gente tem que ter um equilíbrio o quê? Mental, para que de uma maneira você também consiga lidar com a parte de pessoas que prezam por uma boa prestação de serviço, pela qualidade do que está comprando. Mas só que tem pessoas não que querem ter a vantagem Sim. financeira apenas. Então isso é uma forma de eu responder o porquê do cansaço mental. Porque Sim. você acabou gastando muita energia, né, com as partes e que ao final, às vezes você chega num consenso, tanto do vendedor quanto do comprador. E às vezes não. Então quer dizer, você gastou muita energia e acabou não tendo o retorno esperado. E o que mais cansa na vida, repara, é o cansaço mental. Porque você não sabe de onde ele vem exatamente, por mais que você tenha um dia cheio e tal. Às vezes você não consegue perceber a situação que te engatilhou esse cansaço, que te estressou, porque a gente vai levando muito a vida no automático. Perfeito. E aí o que acontece? Quando chega a noite você tá morto. Você não tem energia para nada, né? Porque né, doutora? o pensamento, né? Tem muita gente que tem o pensamento acelerado também. E aí que a gente entra na ansiedade, Ah, maravilha. né? Tem gente que chega à noite e não consegue dormir, de tanto que pensa. De como ela vai sair daquela situação, de como ela vai resolver aquele problema, enfim, N situações. Ou às vezes nem tem problema nenhum e ela se antecipa a um possível problema que possa acontecer. E aí você acaba gerando então até mesmo a questão da E você já ansiedade. explicou. É isso? É isso. Eu vou parar de trabalhar com Vamos carro, lá. vou Vai virar vou psicólogo. fazer um curso e vou estagiar com a doutora Michele, porque essa a minha percepção é a percepção de exatamente isso. Você não ter condições de uma maneira, manter um controle sobre algo que às vezes está sob controle. Por que eu acho que está? Imagina assim, ó, pegando outro exemplo. Tem uma proposta e eu tenho a proposta que é repassada ao proprietário do veículo. Só que olha que coisa maluca. Já temos um contrato fechado de como vai ser feito o trabalho da venda do veículo. Quando chega uma proposta, o vendedor, que no caso o proprietário, ele chega a me falar o seguinte: Robson, mas eu acho que eu estou vendendo meu carro muito barato, vamos aumentar o valor do anúncio. Só que isso, o anúncio já está lá há mais de um mês, está lá anunciado. E depois, na hora, eu não sei o que passa na cabeça, joga para um valor maior. Só que esse valor maior, eu te pergunto, de onde que veio? Porque se você for ver o mercado, para aquele modelo de carro, não tem uma justificativa. E aí, só que eu já estou praticamente com a venda praticamente feita. Você entende? Então, assim, como é que a gente consegue lidar com São isso? situações assim que engatilham algumas pessoas. Então, vou pegar esse exemplo que você colocou. Você sabe que aquele carro não tem esse valor todo. Sim. A pessoa quer ganhar dinheiro. Tudo bem, é um direito dela. Perfeito. Só que automaticamente ela também não entende que esse processo praticamente é impossível. Ela não vai conseguir vender com aquilo. E ela continua insistindo. Se você é uma pessoa que passou várias coisas na sua vida e tem uma predisposição a um transtorno de ansiedade, isso vai te gerar gatilhos, isso vai tirar teu sono, isso vai te dar crise. E aí, você pode ter um gatilho para transtorno de ansiedade. Essa palavra gatilho está muito comum hoje, né? Sim. Mas é mais basicamente isso, apertar um gatilho de um revólver. Pum! A ansiedade surgiu. Isso pode vir da sua infância, da sua genética, do meio que você vive. E que você nem sabe, né? E às vezes você não percebe. É por isso que serve a terapia. Tem muita coisa que a gente encaminha para o psiquiatra porque o paciente está em muito sofrimento, né? Então ele realmente precisa de uma medicação. Depois eu vou explicar um pouquinho como que a medicação age. Só que o remédio, ele não te ensina a pensar. O remédio é um tratamento.
Legal. Também eu quero desmistificar também, eu vou ficar dopado, não vou, tal. Essa era a minha pergunta. A pessoa não fica depois viciada naquele medicamento? Não, porque é feito de acordo com a orientação médica. Ela vai ficar viciada se ela usar do jeito que ela quer. Isso também pode ser perigoso, legal, tá? Também entendi. vou falar disso. Tá. Só pra encerrar essa... De acordo com as suas crenças, você desenvolve, né? Você starta o transtorno de ansiedade, que às vezes você tem guardadinho. Tem pessoas que ficam tão ansiosas que descontam em álcool e drogas. E aí também o negócio explode. Em pessoas também, né? Porque ela fica irritada, depois começa a descontar, por exemplo, às vezes o relacionamento não dá certo, porque ela perde de uma maneira ou de outra ali o controle, o autocontrole, e começa a descontar até mesmo na pessoa mais próxima E aí dela, o que geralmente a gente desconta no mais próximo, né? Porque é aquele que a gente acha que nunca vai nos largar. Né? Geralmente é com a pessoa que você tem mais afinidade, com família. Acontece que isso destrói lares, não adianta. Chega uma hora que tudo tem limite, tudo tem limite. E aí é o que eu te falo. A pessoa acaba explodindo muitas vezes até por uma defesa dela. Porque tem tanta gente que acaba recebendo uma informação de uma forma e aquilo diz tanto sobre ela que ela acaba colocando isso pra fora, como uma forma de defesa. Perfeito. E às vezes a pessoa nem quis falar aquilo, né? Então, pra gente entender o ser humano, e é isso que eu acho legal do teu trabalho, que você meio que estuda ali o ser humano, né? Sim, tem você que lida ser. com todos os tipos de pessoa. Então é importante que a gente tenha acesso a comportamentos, tente entender, porque cada um entende de um jeito, cada um foi criado de um jeito, cada um acredita numa coisa, e não adianta você discutir. Agora, tem uma coisa importante que se chamam pensamentos automáticos. Já ouviu falar? Não. Pois é. Sabe chiclete, quando gruda no cabelo? Sim. Esses são os pensamentos automáticos. Ele não sai, ele fica lá. Mas todo mundo tem esses pensamentos? Todo mundo tem pensamentos automáticos. O problema é a intensidade desses pensamentos. Porque a nossa mente está sempre pensando alguma coisa. E o ser humano, ele é mais predisposto ao negativo. Porque o cérebro, ele existe para sobrevivência. Então, na verdade, o pensamento negativo todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo. Só que tem pessoas que, de uma maneira ou de outra, acabam meio que potencializando isso, né? Sim, aí tem a ver... Quando se potencializa demais, tem a ver com transtorno. Porque eu acho que eu até, não sei se eu estou entendendo certo, mas imagina, você tem um pensamento negativo, às vezes até como uma forma de defesa, Isso. né? E aí você já pensa meio que como sair daquela situação se algo acontecer. Mas não, tem pessoas que só pensam de forma negativa. Aí já é uma doença. Exatamente. Legal. Por quê? É porque ela quer? Não. É porque é químico. Eu vou explicar a química, tá? Quando a gente fala em pensamento automático, muitas vezes a pessoa que não consegue dormir, tem insônia, é o pensamento automático ali trabalhando. Geralmente os pensamentos automáticos são disfuncionais. Ou seja, não funcionam. E aí você só vai pensar um monte de coisa. Então a gente tem técnica para poder melhorar isso, tá? Legal. Na abordagem que eu trabalho, é a terapia cognitivo-comportamental. Que a gente trabalha o comportamento e mexe na parte cognitiva, tá? Quando eu falo de transtorno, é meio feio, mas, né? Depressão é um transtorno, ansiedade, a gente tem vários tipos. Então, isso é químico. Por quê? Nosso cérebro é uma descarga. Então vamos pensar aqui que a gente tem 2 neurônios. Entre esses neurônios, eles se comunicam, tem as sinapses. Se essa sinapse falha, é químico, eu preciso de uma medicação. O psicólogo, ele ajuda o paciente a produzir as sinapses, mas às vezes ele está em muito sofrimento. E aí que entra o tratamento medicamentoso. A gente trabalha junto com o psiquiatra, geralmente o psicólogo passa ao psiquiatra através de encaminhamento ou por ligação, a gente tem todo um trabalho por trás. E aí esse psiquiatra, que é o médico, ele vai fazer a medicação. O psicólogo, ele não medica. Perfeito. Tá? É o psiquiatra. Isso, é o psiquiatra. Ele vai saber o que você pode tomar ou não. E aí, essa medicação, ela vai fazer a recaptação do hormônio e liberar. Então, geralmente, serotonina, dopamina,
noradrenalina, endorfina. Por isso que quando a gente faz academia, você fica, porque a gente libera endorfina. O nosso corpo, ele libera. Só que quando você sofre um trauma ou tem um start para alguma coisa, isso dá uma brecada. Eu gosto de explicar mais ou menos assim. Sim, e não, né? e tá super didático. É que nem uma veia entupida, uma artéria entupida. Ok. Que precisa desobstruir. Sim. Tá? Então, esse é o trabalho da medicação. Usando a medicação e fazendo o tratamento adequado, depois de um tempo, dependendo do transtorno, aí é o médico que vai avaliar, tá? Tem transtornos que você tem que tomar remédio para a vida toda. Tá. Que aí são transtornos maiores de porte. Outros, o médico vai fazer o desmame. E assim, já vou deixar a dica. Nunca pare medicação psiquiátrica sem desmame. Porque você pode ter um rebote, tá? Precisa ir diminuindo a dosagem, isso é de acordo com a orientação médica. Tudo que eu tô falando aqui em relação a remédios, não pare de uma vez. E deixa eu perguntar, hoje o que seria de uma forma, para um leigo, o rebote, quando ele para por conta? Ele vai ter sintomas, efeitos colaterais. Ah, então quer dizer, ele acha na cabeça Só que dele assim, que ele tá são bem. fortes. Aí ele vai, às vezes, tem gente que para 2, 3 dias, começa a ter uma sensação de cabeça oca, tontura. Tem gente que para, não sente muita coisa. Só que daqui a um tempo, os sintomas acabam voltando. Porque não fez o desmame adequado. Você deu um choque lá no seu cérebro. Simplesmente parou. Parou, e aí? Né? E o seu organismo, ele já, de uma forma, ele já está acostumado. E aí, a explicação que eu gosto de colocar. O antidepressivo, que também é usado para tratamento de ansiedade, ele não vicia. O que vicia? É você tomar medicação de forma adequada. Até remédio para dor de cabeça vicia. Eu conheço gente viciado em remédio para dor. Né? Então, tem muito efeito placebo, que a gente diz. Agora, o que vicia muito, que a gente vê hoje em dia, são os tarja preta, que são os tranquilizantes. Perfeito. Tem gente que não consegue dormir e vai lá e toma uma gotinha ou um comprimido. E a sensação não é ruim, porque ela te acalma, ela te tranquiliza. E aí, você usando isso várias vezes a longo prazo, isso é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque ele faz você dormir? Não. Se você toma isso em excesso, você pode tranquilizar o seu músculo cardíaco. Então, você pode ter uma parada cardíaca ali. Olha isso, você tá... Porque o efeito é para se acalmar. Por isso que a gente também não pode tomar bebida alcoólica. O álcool é depressivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? As pessoas brincam muito hoje com medicação. É muito sério. Olha isso. E assim, é uma coisa que até chama muita atenção, porque eu vejo às vezes aí, a gente acompanha o noticiário e tudo mais. Por isso que tem muita gente que morre dormindo, a gente vê isso na TV. Então, você tem essa situação... Os artistas. É verdade, só que você tem aquela situação também de pessoas que às vezes elas têm um surto. E aí quando ela tem um surto, que eu já vi e tudo mais, aí aparece alguém falando, não, é que ele toma remédio controlado e ele parou por conta. Isso acontece, pode acontecer. E aí você Outra acaba tendo um coisa surto. Que também dá surto é utilização de algumas drogas, tá? A maconha é psicótica. Ah, ela é? É. Então quer dizer, esse pessoal que não usa quer aí... dizer que você vai usar e vai ter. Mas se você tem predisposição, a droga em potencializa. si potencializa e ela atinge partes obscuras do teu cérebro que estão quietinhas lá. Então você pode startar um transtorno por predisposição, que você nem sabe que você tem. Caramba. Então quer dizer, o pessoal que às vezes aí quer entrar... Isso aqui é muito perigoso e muito sério. É porque as pessoas não conhecem, né? O cérebro hoje do ser humano é uma caixinha de surpresa. A gente que trabalha muito tempo nisso, a gente vê muita coisa. E quando você comenta, imagina. Nossa. Eu já vi gente misturar álcool com outras drogas e ficar 5 dias em surto psicótico vendo câmeras. Então é muito perigoso. Caramba! Tá? Então quer dizer, tudo isso a gente começou lá atrás, né, com a questão da importância da saúde
mental de se cuidar. Olha como o assunto é um assunto A gente vai vasto. ficar dias Não, aqui. então, é vasto o negócio e as pessoas não levam a sério a importância de você cuidar da sua saúde mental. Aí hoje tem pessoas, o doutor, aqui eu vejo que elas têm um acompanhamento que já me falaram, olha, eu passo no psicólogo, não é que eu tenho alguma doença, não tenho nada, não, mas eu gosto de passar no psicólogo, isso me faz bem, me ajuda, não tô depressivo, eu não tô nada, mas tem pessoas que fazem, vamos dizer assim, um acompanhamento. Qual que é a vantagem hoje de ter um acompanhamento nisso? Por exemplo, vou pegar um exemplo, tá? Às vezes pode ser até um exemplo equivocado, mas foi o que me veio agora à mente. Hoje a pessoa que faz academia por conta, ela pode ir lá, faz a inscrição dela e ela faz a academia dela sem problema nenhum, sem o personal trainer. Só que a pessoa hoje, que ela vive a vida dela tranquila, uma pessoa normal, por exemplo, eu me considero uma pessoa normal, tá? Que fique claro isso. Hoje, se eu procurasse, por exemplo, um psicólogo, eu acho que eu vou procurar um psicólogo para conversar, acabar de uma maneira ou de outra compartilhando algumas angústias, as frustrações do dia a dia, porque as pessoas são assim, por que o mundo é redondo, sabe aquelas coisas? Isso realmente acaba de uma maneira ou de outra ajudando a pessoa na saúde mental? Com certeza, porque é o que você falou, né? As minhas angústias e tal. Então tem angústias. Sim. Porque nós somos seres humanos. É, isso daí. Eu também faço minha terapia, eu cuido das pessoas. Sim. Desde que eu fiz faculdade, eu faço terapia. Se eu não estiver bem, como que eu vou tratar uma pessoa? Perfeito. Então esse é o maior exemplo. Sim. O profissional de saúde precisa se cuidar. Seja ele médico, cuidou de pessoas, vai se cuidar. Perfeito. Então, na verdade, eu não cuido, mas eu lido com pessoas. E essas pessoas... saúde mental é igual fazer um exame de sangue. É preventivo. Perfeito. Né? Nós temos várias demandas na vida. Eu já atendi pessoas que iam se casar, já atendi pessoas que não arrumavam namorado e hoje estão se casando. Gestações, então a gente tem demandas, divórcio, né? Tudo isso. Ninho vazio, o filho cresceu. Questão também da pessoa, tem pessoas que são mais, vamos dizer assim, tem pessoas que são mais introvertidas, né? Essas pessoas que são mais introvertidas, às vezes elas têm uma certa dificuldade, por exemplo, que nem de se relacionar no trabalho. Uhum. E aí, você trabalha num ambiente, que eu já tive em ambientes corporativos, você trabalha num ambiente muito descolado. Então, esse tipo de ambiente, para uma pessoa introvertida, já é vamos dizer assim, um gatilho que ele acaba, de uma maneira, tendo que se envolver. Primeiro, estou trabalhando porque eu preciso. O ambiente não é um ambiente tão propício para um introvertido trabalhar num ambiente totalmente extrovertido, metas, isso e aquilo. Então isso daí pode, com o tempo, acabar de uma maneira ou de outra causando ansiedade também nos introvertidos, ou não? Sim, e nos extrovertidos também, porque Também. tem muito extrovertido sem noção, né? Ah não, isso daí é verdade, mas eu não sabia, que eu achava que o extrovertido era uma pessoa mais... Ele é mais aceito pela sociedade. E não só isso, mas porque eu acho ele que é mais legal, ele fala mais. Agora, ele também incomoda. se ele não tiver limite. Exato. Mas na cabeça dele ele consegue, vamos dizer assim, não só na questão de ser aceito, mas ele consegue lidar muito mais fácil com determinadas situações do que, por exemplo, aquele que é mais introvertido ou não. Depende, às vezes o introvertido, aí vai muito da pessoa, né? Tá. Às vezes o introvertido, ele é mais centrado no trabalho. Às vezes o mais extrovertido, ele é mais disperso. Aí tem vários fatores. Então quer dizer, isso depende de pessoa para Depende da pessoa. personalidade. Às vezes a pessoa é super inteligente, consegue focar. Aí tem outros transtornos que a gente pode falar. Caramba. Então isso daí são pontos que, assim, às vezes você acha que consegue ter de uma maneira ou de outra, resolver questões, só que a ajuda hoje de um profissional é indispensável. É aquela coisa, né? Você gosta de matemática, eu gosto de português. Sim. Entendeu? Só que as duas, né, vamos dizer assim, as duas matérias são importantíssimas. Só que para que você realmente seria do azul se todos gostassem do amarelo? É verdade, mas como é que você vai, de uma maneira ou de outra, manter um equilíbrio? Simples, com a ajuda de um profissional. Que aí, no caso, seja, por exemplo, um psicólogo. Para você detectar
se você está atrapalhando o outro e tal, geralmente o outro vai te apontar, Sim. né? Você vai começar a perceber o seu meio. E quem não percebe e sente mais, também é hora de procurar um profissional. Então, quer dizer, Né? Geralmente a pessoa, eu vou falar assim, né? É igual religião, a pessoa vai mais pela dor, o psicólogo também, o médico também. E aí, são poucas pessoas nesses 20 anos que me procuraram para se conhecer. é mesmo? Pouquíssimas. Geralmente elas vieram com algum sintoma. Olha isso. Então, Então, quer dizer, geralmente ela espera veio as últimas. triste, ansiosa. Assim, hoje as pessoas estão vindo mais por vontade. Uma coisa que é legal, que eu vejo os adolescentes hoje pedem. É mesmo? O meu filho, por exemplo, né, ele vai fazer 18 anos. Ele cresceu como psicólogo, então pra ele é super normal. Sim. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não, a criação, né? E a gente percebe, a própria psicologia, se eu não erro a data, 1960 por aí, talvez um pouquinho mais, Sim. foi colocada como profissão, né? Então, é muito recente. A gente tem estudos aí de milhões de anos, né, que a gente fala, mas a importância em saúde, quando eu estudava era da parte de humanas, hoje a gente fala que é de saúde, Ah, é? né? Olha isso. Porque é saúde mental. Sim. Então, é importantíssimo que você faça prevenções também. Caramba. Então, quer dizer, olha isso. A gente tem inventários, a gente tem várias coisas para detectar transtornos também. Só que para isso a gente precisa que a pessoa também queira ser ajudada. Né? Por exemplo, eu não imaginava que hoje teria um público jovem Nossa. procurando ajuda. Então, E vou falar, meninos, adolescentes, meninos, sexo masculino, sim. que antigamente era quase zero. Assim, desde que eu comecei a hoje, tem muitos homens que procuram psicoterapia. E hoje, por que esse público mais jovem hoje, por que eles procuram tanto? Qual que é Porque são pessoas muito jovens, né? Eles praticamente ainda moram com os pais, O lado não bom, tem preocupação teoricamente nenhuma. Qual que seria hoje? o lado bom hoje da internet é a informação. Sim, O lado ruim é a comparação, eu falo. perfeito. Então, isso também produz Ansiedade. sintomas. Hoje a gente é de uma geração, nós dois somos de uma geração que a gente brincava na rua, a gente conheceu depois, a gente é das duas, né? O Sim. antes e o depois do computador. Exato. Hoje, o pessoal já nasce no computador. Então, quer dizer, é aquela coisa, é né? muito estímulo. E também é o que eu parto do princípio, que é aquela coisa, se você não souber dosar tudo que é demais, estraga. Exato. Então, quer dizer, até a gente, né, que eu costumo fazer o comparativo, que é o digital e o analógico, né? Porque tem aquela questão lá atrás, enfim. E os dias de hoje, quem não acompanhar também acaba ficando para trás. Só que você também não pode ficar fazendo comparativos de um com o outro, porque cada um tem o seu processo, cada um tem a sua pega natureza. hoje, principalmente na adolescência, que você falou, né? É a comparação. Então, assim, Comparação. você vê ali youtubers, rede social, é um comparando a vida. Mas você já postou foto chorando? Eu? É, Nunca. nem eu. Mas você chora? Chora. Pois Só- é, o pessoal acha que a vida é maravilhosa. Então, é que a galera aí, os mais jovens, pode até procurar aí nos vídeos mais antigos aí, que era a família Doriana. Todo né? mundo quer se autoafirmar Exato. hoje, quer mostrar que tá bem, Sim. você não pode estar mal. E que a gente sabe que a vida não é assim. Né? A vida não é um morango, né? Exato. Então você que acha que a grama do vizinho é mais verde, pode ter certeza que aquilo ali é só você que está vendo, mais ninguém. Mas o dia que você começar, de uma maneira ou de outra, a fazer parte daquela grama, você vai começar a ver Exatamente. outras coisas, que é o lado obscuro, que é o outro lado aí que até então foram visitar, fizeram o 360 lá na Lua e viram que o outro lado da Lua. É a mesma coisa a família Doriana. E pra você ter algo, você não precisa... Ah, não tenho preocupação, moro com os pais. Pode ser algo genético, Também, né? né? Então, assim, a genética influencia muito. E deixa eu perguntar, doutora, o pessoal hoje que está acompanhando a gente em casa,
que tem filho aí, adolescente e tudo mais. O que esses pais hoje têm que prestar atenção nos filhos? Se ele começa a dar algum tipo de sintoma, sinais, o que hoje a gente pode falar assim, olha, se hoje seu filho ou sua filha tem tal, enfim, sinal, pode ser que isso aqui seja o princípio. Tem alguma forma que a gente consegue, por exemplo, só monitorar, principalmente aí os pais que são, vamos dizer assim, marinheiros de primeira viagem, filho único, essas coisas? Primeiro que você acabou de responder de novo. Primeiro ele tem que prestar atenção no filho, que a gente vê que isso não acontece em alguns casos hoje. Muitas vezes, criança principalmente, ela é o psiquismo da casa. Ela vai trazer tudo de ruim que acontece na sua casa através de sintomas. Então, desde criança e adolescente, o adolescente tem muito a fase hormonal. Né? Tem uma fase que assim, é bem complicado. Sim. Também depende da personalidade do adolescente. E na adolescência é onde se desenvolvem alguns transtornos. Embora no Brasil a gente dê alguns diagnósticos só aos 18 anos, por lei, ele já apresenta alguns comportamentos, tá? Alguns transtornos, como a hiperatividade, por exemplo, ela pode ser diagnosticada antes, até porque tem o tratamento, né? Mas tem uns de porte maior que depois. Perfeito. E aí, mudança de comportamento. A criança tranquila, ela começa a ficar irritada. A criança sei lá, boazinha, como se diz por aí, né? Ela começa a virar casaca. Então, criança muito triste, criança que come demais. Desconta na alimentação. Criança que se corta, isso acontece muito, tá? Isso é muito... Pode ser um transtorno sério ou pode ser uma ansiedade. Olha isso, hein? Criança que se machuca, arranca muito pele, rói unha. Crianças que têm bruxismo, a gente vê muito. É mesmo? Caramba. Tem muita coisa que você vai olhar e falar assim, opa, tem alguma coisa estranha. Alguma coisa certa está errada, né? E criança muito pequena, geralmente ela fica mais agressiva, porque ela não sabe pôr pra fora. Sei. Não é porque ela é atentada, ruim, não. Aí ela acaba de uma maneira ou de outra. Aí ela acaba batendo, arranhando, gritando, chorando. Uma forma de chamar a atenção. Caramba. Então, ó, você que acompanhou esse episódio de hoje, assim, eu queria agradecer demais a doutora Michele mais uma vez, mas assim, ó, que acompanhou, saiba que esse assunto não para por aqui. Não acabou. Não acabou. Inclusive, a doutora Michele, gentilmente, ela está disponibilizando para nós aí nos próximos dias a agenda dela para que a gente possa trabalhar outros assuntos. Mas se você hoje, por exemplo, que nem desse episódio, acha que precisa de mais alguma informação, no descritivo do canal teremos os contatos da doutora Michele, para que você entre em contato não só com ela, mas com o time dela, para que você sim possa, de uma maneira ou de outra, marcar uma consulta e, claro, precisando, ela vai iniciar todo um passo a passo com você. Então, mais uma vez, doutora, agradeço, mas aí de uma forma muito assim, gentil e exato, e logo mais a doutora estará aqui conosco gravando novos episódios, mas você não esqueça de compartilhar, dar o joinha e principalmente para que a gente continue gerando conteúdos importantíssimos como esse. Portanto, acompanhe os próximos episódios e tchau! O podcast profissional com os mais variados nichos. Rafcast.